Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 65º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, capítulo 29, de 1 a 14. É provável que esta carta, tenha sido enviada pouco depois da deportação do ano 597 a.C., para o exílio da Babilônia. Os deportados estavam divididos entre o desespero e a esperança de uma volta próxima. Essa esperança foi alimentada por alguns profetas, falsos profetas, que se encontravam entre eles. Jeremias vai dizer que o tempo será longo. No primeiro momento, vemos uma carta aos prisioneiros deportados, capítulo 29, versículo 1 a 3. Javé responde ao profeta que o povo no exílio não deve esperar um exílio curto, mas o povo deve preparar para viver muito tempo neste exílio. Capítulo 29, do versículo 4 a 15. Jeremias é o autor desta carta dirigida aos deportados. Javé, que através de Jeremias manda a mensagem para os exilados. Ele afirma que o povo de Judá no exílio deve aceitar resignados que o retorno vai ser muito longo. Jeremias fala de um exílio por volta de 70 anos, é simbólico. Não se deixe iludir. Vamos fazer a leitura, depois nós faremos o comentário. Texto da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém para os exilados na Babilônia. Escreveu-a para os cristãos, sacerdotes, profetas e o povo, levados por Nabucodonosor para o exílio. Ele enviou a carta depois que saíram de Jerusalém. Então, ele enviou a carta depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, que no caso é Joaquim, com a rainha-mãe, o pessoal do palácio, os chefes de Judá e de Jerusalém, os ferreiros e os serralheiros. Ele enviou a carta por intermédio de Elasa, filho de Safã, e por intermédio de Gamarias, filho de Elcias, que Sedecias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia em missão junto ao rei Nabucodonosor. A carta dizia o seguinte, nós vamos ver essa carta em dois momentos, porque o capítulo é bem grande. A carta dizia o seguinte: assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel, a todo o povo que levei de Jerusalém para o exílio na Babilônia. Construam casas para vocês morarem. Plantem pomares para comerem de suas frutas. Casem-se, gerem filhos e filhas. Arranje esposas para seus filhos e maridos para suas filhas. E que eles também gerem filhos e filhas. Multipliquem-se aí, não diminuam. Lutem pelo progresso da cidade, para onde eu os exilei, e rezem a Deus por ela, pois o progresso desse lugar será o progresso de vocês. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel. Não se deixe enganar pelos profetas que existem no meio de vocês. Não escutem os adivinhos e nem os sonhos que eles dizem que têm, porque eles profetizam mentiras em meu nome. Eu não enviei nenhum deles. Oráculo de Javé. Assim diz Javé: quando se completarem os 70 anos na Babilônia, eu olharei para vocês e cumprirei minhas promessas, trazendo-os de volta para este lugar. Conheço meus projetos sobre vocês, oráculo de Javé.
São projetos de felicidade e não de sofrimento, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Quando vocês me invocarem, rezarão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão, se me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei encontrar e mudarei a sorte de vocês. Oráculo de Javé. Vou reuni-los de todas as nações e lugares por onde os espalhei. Oráculo de Javé. E tornarei a trazê-los para o lugar de onde os exilei. Essa é a parte da carta que nós vamos refletir hoje. Versículo 1. Texto da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém para os exilados na Babilônia. Escreva para os anciãos, sacerdotes, profetas e o povo, levados por Nabucodonosor para o exílio. Alguns falsos profetas chegaram à Babilônia entre os deportados do ano de 597 a.C. Sedecias devia enviar seus legados a Nabucodonosor para afirmar a submissão à Babilônia, entregar os tributos e despachar em seus negócios. Havia comunicação entre os judeus que lá estavam com aqueles que estavam na Judéia. Jeremias envia uma mensagem otimista. O povo de Judá deve de viver no exílio, constituir família, exercer trabalhos. Os destinatários da carta eram os anciãos, sacerdotes, profetas e o povo exilado. A sobrevivência do povo de Judá depende de nascimentos de filhos. Não se faz referência ao rei Joaquim, ou Jeconias, porque ele estava encarcerado neste tempo. Versículo 2. Ele enviou a carta depois que saíram de Jerusalém. Então, ele enviou a carta depois que saiu de Jerusalém. O rei Joaquim, isso é Jeconias, com a rainha-mãe, o pessoal do palácio, os chefes de Judá e de Jerusalém, os ferreiros e serralheiros. O ano é 597, um pouco depois. Aqui se quer datar a carta Inucelata, se refere àqueles que foram os primeiros da deportação. Os ferreiros, serralheiros, foram também para o exílio. Assim se evitava a construção de armas. Mantinha o povo sem defesa para reagir contra a Babilônia. Versículo 3. Ele enviou a carta por intermédio de Elasa, filho de Safã, e por intermédio de Gamarias, filho de Eucias, que Sedecias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia em missão junto ao rei Nabucodonosor. Gamarias era filho de Eucias, sacerdote. Foi Eucias que encontrou o livro do Deuteronômio no tempo do rei Josias. Sedecias foi colocado como rei de Judá no lugar de seu irmão Joaquim, o Jeconias. Este foi levado para a Babilônia e foi encarcerado. Jeremias aproveita a missão do rei Sedecias, essa comissão, enviando uma carta aos exilados na Babilônia. Versículo 4. Assim diz Javé dos exércitos, o rei de Israel, a todo o povo que levei de Jerusalém para o exílio da Babilônia. Não foi Nabucodonosor que levou o povo de Judá ao exílio. O rei da Babilônia foi instrumento de Javé. É Javé que envia sua mensagem por meio do profeta Jeremias. Versículo 5. Construam casas para vocês morarem. Plantem pomares para comerem de suas frutas. A mensagem de Javé é que o povo de Judá, que está no exílio, deve se estabelecer na terra
em que este povo está exilado. Para estabelecer, deverão construir casas e plantar pomares. Versículo 6. Casem-se, gerem filhos e filhas, arranjem esposas para os seus filhos e maridos para suas filhas, e que eles também gerem filhos e filhas. Multipliquem-se, aí não diminuam. Construir e plantar faz parte da missão de Jeremias. Vemos lá no capítulo 1, versículo 10. O povo deve construir para habitar e plantar para comer. Trabalho que beneficia o povo exilado. Ao profeta foi-lhe negado o direito de casar e ter filhos. Vemos lá no capítulo 16. Agora, Jeremias diz ao povo, ordenando os exilados que gerem filhos, que se casem. O povo se perpetua com o nascimento de filhos. A memória de um povo é herança que é transmitida aos filhos. A vida do povo de Judá deve permanecer na história através de geração de filhos. Versículo 7. Lutem pelo progresso da cidade para onde eu os exilei e rezem a Deus por ela, pois o progresso desse lugar será o progresso de vocês. Ao trabalho e à fecundidade se deve alcançar o progresso das cidades, onde os exilados vivem. Não só trabalhar, mas até rezar a Javé, pela sociedade onde eles estão e a cidade que estão construindo, onde se vive. Lá se deve trabalhar e construir família, ou constituir família. Os exilados se tornam intercessores em favor dos pagãos. Os habitantes exilados não devem guardar rancor vingativo e ressentimento. Javé os enviou ao exílio. Não deve, então, o povo se revoltar, mas conviver nas cidades onde moram. Versículo 8. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas que existem no meio de vocês, mas nem escutem os adivinhos e nem os sonhos que eles dizem que têm. Javé, pelo profeta, alerta o povo do exílio contra os falsos profetas. O povo não deve dar ouvidos a eles. Javé não os enviou, vimos lá no capítulo 28, versículo 15. O alerta aqui é para que o povo ouça a palavra profética de seus verdadeiros profetas. Então, no caso aqui também, Jeremias. E não previsões e sonhos falsos que não expressam a vontade de Javé. No exílio estava também o profeta Ezequiel, mas parece que Jeremias não sabia da existência de Ezequiel como profeta na Babilônia. Versículo 9. Porque eles profetizam mentiras em meu nome. Eu não enviei nenhum deles, oráculo de Javé. Os oráculos dos falsos profetas respondem aos seus próprios sonhos. Os sonhos expressam desejos e ilusões. Os profetas se apegam a essas ilusões e querem dar a esses sonhos um caráter divino, o que não é. Dizem o que gostam, e também o que o povo quer ouvir. São demagogos e profissionais do sagrado, enganando o povo. Os falsos profetas afirmam que o exílio acabaria logo. Já Javé fala pelo profeta Jeremias que o exílio vai demorar e por isso se deve estabelecer, construir casas, pomares, se casarem, gerarem filhos. Então,
o povo deve construir casas, construir pomares, eles devem casar, gerar filhos. Versículo 10. Assim diz Javé, quando se completarem 70 anos na Babilônia, eu olharei para vocês e cumprirei minhas promessas, trazendo-os de volta para este lugar. O exílio será longo, 70 anos. Na realidade, demorou 52 anos. 70 anos aqui é simbólico. Significa muito tempo. Quando chegar o momento preciso, Deus realizará uma salvação comparável àquela do antigo Egito, do antigo Êxodo. O povo irá retornar à terra da Judeia, o lugar. É uma esperança que irá alimentar o povo no exílio da Babilônia. Haverá o fim deste exílio, mas a iniciativa é divina, não é do homem. Então não adiantava fazer insurreições, né? É Deus aquele que conduz seu povo ao exílio. É Deus que o faz voltar à terra de Judá. O versículo faz lembrar o antigo Êxodo. Levítico, capítulo 26, versículo 44 e 45. Bem como Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 3 a 6, que diz: Então Javé, seu Deus, se compadecerá de você e mudará sua sorte. Javé Deus voltará atrás e unirá você de todos os povos, entre os quais ele havia o espalhado. Versículo 11. Conheço meus projetos sobre vocês. Oráculo de Javé. São projetos de felicidade e não de sofrimento, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O dom de Deus será a descendência. Javé tem um desígnio, projeto sobre seu povo. O povo sobrevive na história pela geração de filhos, reconstrução da terra e um futuro de esperança. Versículo 12. Quando vocês me invocarem, rezarão a mim e eu os ouvirei. Javé responderá às súplicas de seu povo. Antes do exílio, e com a resistência do povo, de não querer se converter, se voltar à aliança, esse povo foi levado ao Egito. Então, agora, neste momento, Javé não ouvia mais a oração do povo, nem a intercessão do profeta. Agora, na promessa do pós-exílio, Javé irá ouvir as orações do seu povo. Se antes do exílio ele recusava a intercessão do profeta e oração pelo povo, agora, depois do exílio, ele vai escutar a oração do povo, a oração do sofrimento que aquele povo passa no exílio. Versículo 13. Vocês me procurarão e me encontrarão, se me buscarem de todo o coração. A promessa de Javé em favor de seu povo. Antes do exílio, o povo de Judá procurou Javé e não foi ouvido. Mas agora, no pós-exílio, Javé ouvirá seu povo, que o procurará, e eles irão encontrá-lo. A condição é a submissão à aliança, a fidelidade à aliança. Versículo 14. Eu me deixarei encontrar e mudarei a sorte de vocês, oráculo de Javé. Vou reuni-los de todas as nações e lugares para onde eu espalhei, oráculo de Javé, e tornarei a trazê-los para o lugar de onde os exilei. O Deus que se escondeu antes do exílio promete ao seu povo que ele vai se deixar ser encontrado no pós-exílio e ouvirá a oração de seu povo. Todos os habitantes da Judéia dispersos serão reunidos de todos os lugares para onde eles haviam sido enviados. Os habitantes dispersos se tornarão para a terra prometida, que Judá perdeu quando serviu a outros deuses e quando Judá rompeu com a aliança. Javé propõe novamente aliança com seu povo.
Então, esse é o texto que nós refletimos, né? Vamos depois continuar essa carta. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.